Capítulo 15. Ray virou-se e enterrou o rosto no travesseiro para evitar a luz de manhã que atravessava as persianas. Por um momento, não conseguiu reconhecer com precisão o sentimento que lhe oprimia o peito, mas logo o identificou. Culpa. Onde ele estava com a cabeça? Nunca se sentira tentado a trair Megs, nem uma única vez em 15 anos de casamento. Repassou mentalmente os acontecimentos da véspera. Teria se aproveitado de Kate? De repente, a ideia de que ela poderia denunciá-lo cruzou sua mente, mas no mesmo instante ele se desprezou por tal pensamento. Ela não era assim. No entanto, a preocupação quase deixou a culpa em segundo plano. A respiração regular ao seu lado deu-lhe a certeza de que apenas ele estava acordando. Com cautela, saiu da cama e contemplou a silhueta adormecida, coberta até a cabeça com um edredom. Se Meg descobrisse, melhor nem pensar. Quando ficou de pé, o edredom se mexeu e Ray se sentiu paralisado. Apesar de parecer covardia, ele tinha esperança de escapar sem precisar falar com a esposa. Mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentá-la, mas precisava de algumas horas para assimilar o ocorrido. Que horas são? Murmurou Max. 6 e pouco, respondeu Ray com um sussurro. Vou mais cedo para o trabalho. Preciso colocar uma papelada em dia. Ela resmungou e voltou a dormir. E Ray deu um suspiro de alívio. Tomou uma ducha rápida e em pouco mais de meia hora já estava no escritório, com a porta fechada e mergulhando no trabalho. Como se isso pudesse apagar o que aconteceu. Por sorte, Kate tinha saído para uma investigação, e na hora do almoço, Ray arriscou uma ida rápida à cantina com Stump. Encontraram uma mesa livre, e Ray pegou 2 porções do que o cartaz informava ser lasanha, mas que tinha muita pouca semelhança com o prato anunciado. Moira, responsável pela comida, tinha desenhado com giz uma bandeira italiana ao lado do prato do dia, e sorrido quando eles o pediram. Por isso, Ray sentiu-se obrigado a comer a enorme porção, tentado ignorar a náusea que o atormentava desde o início do dia. Moira era uma mulher volumosa e de idade indefinida, sempre alegre, apesar de um problema de pele que fazia com que escamas esbranquiçadas volassem em seus ombros quando ela tirava o casaco. Está tudo bem, Ray? Algum problema? Perguntou Stump quando raspava o prato com um garfo, dotado de um estômago de avestruz. Stump parecia não só tolerar a comida de Moira, mas também saboreá-la. Está tudo bem sim, respondeu Ray, aliviado por Stump não insistir. Quando ergueu os olhos e viu Kate entrar na cantina, desejou ter almoçado mais depressa. Stump levantou-se, e as pernas metálicas da cadeira arranharam o chão. Nós nos vemos no escritório, chefe. Incapaz de pensar em uma razão plausível para pedir que Stump voltasse para a mesa ou para abandonar seu prato antes de Kate se sentar, Ray forçou um sorriso. Olá, Kate. Sentiu uma onda de calor subir ao seu rosto. Sua boca estava seca e mal conseguia engolir a saliva. Olá. Ela sentou-se e desembrulhou seus sanduíches, sem parecer reparar no desconforto de Ray. Seu rosto estava impenetrável e a náusea de Ray aumentou. Ele empurrou o prato para o lado e decidiu que o descontentamento de Moira era o menor dos males. Olhou ao redor para confirmar que ninguém poderia ouvi-los. Quanto a ontem, começou ele, sentindo-se um adolescente envergonhado. Kate interrompeu-o. Sinto muito. Não sei o que aconteceu comigo. Você está bem? Ray suspirou. Mais ou menos. E você? Kate inclinou a cabeça. Um pouco constrangida, para ser sincera. Não há motivo para estar constrangida, disse Ray. Eu jamais deveria... Aquilo nunca deveria ter acontecido, cortou Kate. Ainda que tenha sido só um beijo. Sorriu para Ray e deu uma mordida no sanduíche, falando com a boca cheia de queijo e picles. Um beijo muito bom, mas apenas um beijo. Ray deixou escapar mais um suspiro.
tudo acabaria bem. O que acontecera era terrível, e se Meggs um dia descobrisse, as consequências seriam devastadoras, mas tudo acabaria bem. Ambos eram adultos, e conseguiriam esquecer a experiência e seguiriam em frente, como se nada tivesse ocorrido. Pela primeira vez em 12 horas, Ray permitiu-se pensar em como tinha sido agradável beijar uma pessoa tão cheia de energia, tão viva. Sentiu o rosto de novo em brasa e tossiu para afastar a lembrança. Contando que você esteja bem, disse ele. Ray, está tudo bem, de verdade. Não apresentarei queixa de você, se é isso que o preocupa. Ray ficou vermelho. Meu Deus, claro que não. Isso nem passou pela minha cabeça. É que, você sabe, sou casado e eu estou saindo com alguém, disse Kate sem rodeios. E nós dois sabemos como o jogo funciona. Então, vamos esquecer o que aconteceu, combinado? Combinado. Bem, prosseguiu Kate, com atitude profissional. O motivo de eu ter vindo procurá-lo foi para saber o que você acha de um apelo à testemunha no caso de Jacob Jordan, que completa 1 ano agora. 1 ano? Já? No próximo mês. É um pouco provável que tenhamos uma resposta positiva, mas se alguém falar, podemos conseguir alguma informação. Pelo menos, há sempre a possibilidade de alguém estar finalmente pronto para aliviar a consciência. Alguém deve saber quem estava na direção daquele carro. Os olhos de Kate brilharam, e ela tinha no rosto a expressão determinada que ele conhecia muito bem. Faremos isso, concordou ele. Imaginava a reação da chefe diante da proposta, e sabia que isso não acrescentaria nada à sua carreira. Mas fazer um apelo depois de 1 ano parecia uma boa ideia. Era algo que se fazia de tempos em tempos, com inquéritos não concluídos, mesmo que fosse apenas para tranquilizar a família e mostrar que a polícia não havia desistido por completo, ainda que o caso não estivesse mais sendo investigado de forma ativa. Valia a pena tentar. Ótimo. Tem alguns documentos do trabalho de hoje de manhã para examinar agora, mas podemos nos encontrar à tarde para decidir sobre o apelo? Kate despediu-se de Moira, com um aceno e um sorriso quando saiu da cantina. Ray gostaria de ter a capacidade de Kate de esquecer o que acontecera na véspera. Ele tinha dificuldade em olhar para ela sem pensar em seu abraço. Escondeu a sobra da lasanha sobre o guardanapo de papel e depositou o prato no carrinho ao lado da porta. Uma delícia, Moira, mentiu ele quando passou por ela. Obrigada. Amanhã tem comida grega, gritou ela. Ele não podia esquecer de levar um sanduíche. Ray estava ao telefone quando Kate abriu a porta do seu escritório sem bater. Ao dar-se conta de que ele estava ocupado, articulou uma desculpa silenciosa e ameaçou recuar. Mas com um gesto, ele indicou-lhe a cadeira. Ela fechou a porta com cuidado e acomodou-se em uma das cadeiras baixas para esperar que ele terminasse. Ele percebeu que ela observava a foto de Meggs com o filho sobre a mesa e sentiu uma nova pontada de remorso, precisando se esforçar para manter o foco no telefonema da chefe de polícia. É mesmo necessário, Ray? Olivia estava perguntando. As chances de alguém se apresentar como testemunha são escassas, e a minha preocupação é que isso apenas chame a atenção para o fato de não termos prendido ninguém pela morte do garoto. O nome dele é Jacob. Ray murmura com os lábios, repetindo as palavras pronunciadas pela mãe do menino quase 1 ano antes. Ele perguntou a si mesmo se a chefe de fato se importava tão pouco quanto parecia. Além disso, como não há ninguém clamando por justiça, parece-me desnecessário voltar ao caso. Imaginei que você tivesse trabalhado o suficiente, ainda mais com as comissões de avaliações se aproximando. O subentendido era óbvio. Pensei em me pedir para assumir o caso de Creston, das drogas, prosseguiu a chefe, mas se preferir se dedicar ao inquérito antigo... A Operação Break tinha sido um sucesso, e não era a primeira vez nas últimas semanas que a chefe o tentara com um caso ainda mais importante. Ele hesitou por um momento, e então seus olhos cruzaram os de Kate.
Ela observava com atenção. Trabalhar com Kate lhe trazia a lembrança, o motivo pelo qual entrara para trabalhar para a polícia tantos anos antes. Ele reencontrara sua antiga paixão pelo trabalho, e a partir de agora faria o que era certo, não o que convia aos chefes. Posso fazer as duas coisas, respondeu com firmeza. Apresentei o apelo. Acredito que seja a decisão correta. Houve um momento de silêncio antes de Olivia voltar a falar. Um artigo no Post, Ray, em alguns cartazes na beira da estrada, lembrando o acidente. Nada mais. E tudo será esquecido dentro de algumas semanas. Ela encerrou a ligação. Kate esperou que ele falasse, batendo ansiosamente com a caneta no braço da cadeira. Tudo certo, disse Ray. O rosto de Kate iluminou-se com um enorme sorriso. Bom trabalho. Ela está irritada? Isso passa. Ela só quer deixar claro que não aprova, para poder nos dar uma lição de moral quando o tiro sair pela culatra e perdemos a confiança das pessoas. Isso é um pouco cínico. É assim que funciona lá em cima. E você ainda espera uma promoção? Os olhos de Kate brilharam e Ray riu. Não posso ficar aqui para sempre, disse ele. Por que não? Ray pensou que poderia ser muito bom ignorar o jogo das promoções e concentrar-se apenas no trabalho, um trabalho que ele adorava. Porque tenho 2 filhos para sustentar até a universidade. De qualquer maneira, comigo será diferente. Não esquecerei como é estar na rua. Vou lembrá-lo disso quando você for o chefe de polícia e me dizer que não posso fazer um apelo a testemunhas. Ray sorriu. Falei com um post. Suzy Fresh não vê problemas em voltarmos ao assunto e aproveitarmos o artigo que publicaram no aniversário do acidente para fazer um apelo a testemunhas e pedir informações que a levem a, você sabe. Escreveram o básico sobre a história de Jacob, mas peço que você faça contato com Suzy para dar a ela os detalhes do apelo junto com o número de telefone e uma declaração oficial da polícia garantindo a confidencialidade das possíveis testemunhas. Claro, sem problemas. O que faremos com relação à mãe? Ray deu de ombros. Suponho que não tenhamos a cooperação dela. Faremos contato com a diretora da escola de Jacob e perguntaremos se ela aceita falar com o jornal. Seria bom conseguir um ângulo não obtido antes, se isso for possível. Talvez a escola tenha um trabalho manual feito por ele, um desenho ou algo assim. Vamos esperar para ver se o apelo nos traz alguma pista antes de começarmos a procurar pela mãe. Ela parece ter sumido da face da terra. Ray estava furioso com a assistente social por não ter mantido controle sobre a mãe de Jacob. Não que estivesse surpreso por ela ter sumido. Por experiência, sabia que, em geral, as pessoas manifestavam 2 tipos de reações quando perdiam alguém. Ou juravam nunca mudar de casa, mantendo todas as peças exatamente como haviam sido deixadas, transformando-a em uma espécie de santuário, ou faziam um rompimento definitivo, pela incapacidade de suportar a ideia de viver cada dia como se nada houvesse mudado, quando na verdade o mundo inteiro estava diferente. Depois de Kate deixar o escritório, Ray contemplou a foto de Jacob, ainda presa ao quadro de cortiça na parede. As bordas estavam um pouco retorcidas, e ele tirou-a com cuidado da cortiça para alisá-las. Apoiou a foto do menino na imagem emoldurada de Megs com os filhos, onde podia vê-las melhor. O apelo de testemunha era uma última chance, e era pouco provável que o resultado fosse positivo, mas pelo menos eles terminariam. E se isso não funcionasse, ele arquivaria o caso e passaria a outra coisa. Capítulo 16. Estou sentada à mesa da cozinha, diante do laptop, com os joelhos encolhidos e enfiados embaixo do enorme suéter de tricô que eu costumava usar no meu ateliê durante os meses de inverno. Embora esteja colada no aquecedor, continuo tremendo. Por isso, puxo as mangas para cobrir as mãos. Ainda não é hora do almoço.
mas já me servi de um cálice grande de vinho tinto. Digito algo na ferramenta de busca e logo me detenho. Há muitos meses não me torturo com isso. Não servirá para nada. Nunca serve. Mas como não pensar nele, ainda mais hoje? Tomo um gole de vinho e teclo Enter. Em questão de segundos, a tela é inundada com novos detalhes sobre o acidente, mensagens e homenagem a Jacob. A cor do texto e dos links mostra que já visitei todos os sites. Mas hoje, exatamente um ano após meu mundo desabar, há um novo artigo na edição online de Bristol Post. Deixo escapar um soluço abafado e cerro os punhos, com tanta força que o nó dos meus dedos ficam brancos. Depois de devorar o breve artigo, volto ao início e recomeço a leitura. Não há elementos novos, nenhuma pista consistente, nenhuma informação sobre o carro, apenas algumas linhas de lembranças que o motorista é procurado pela polícia por ter causado a morte em decorrência de condução perigosa. A expressão usada me enoja e saio da internet, mas nem a foto da Bahia no fundo da tela me tranquiliza. Não voltei à costa desde o meu encontro com Patrick. Tenho encomendas pendentes, mas sinto tanta vergonha do meu comportamento que não suporto a ideia de dar de cara com ele na praia. Quando acordei, no dia seguinte ao nosso encontro, pareceu-me ridículo ter sentido medo e quase tive coragem de ligar para ele e pedir desculpas. Com o passar dos dias, no entanto, desisti e até agora, quase 2 semanas depois, ele não tentou entrar em contato comigo. Sinto uma súbita vontade de vomitar. Despejo o vinho na pia e decido levar Bo para um passeio na praia. Caminhamos por quilômetros. Pelo menos é a sensação que tenho, circundando o promontório que precede Portielles. Abaixo de nós há uma construção acinzentada, que imagino ser o posto de salva-vidas. Paro por um momento e penso nas vidas salvas pelos voluntários que ali trabalham. Não posso deixar de pensar em Patrick enquanto sigo pelo caminho que leva a Portielles. Não tenho uma rota definida, apenas avanço até chegar à cidadezinha. Depois, tomo a direção da clínica veterinária. Só quando abro a porta e a campainha toca acima da minha cabeça é que me pergunto qual desculpa eu darei. Em que posso ajudá-la? É a mesma recepcionista, mas eu não a teria reconhecido sem seus emblemas coloridos. Posso falar com Patrick por um momento? Talvez eu devesse dar um motivo, mas ela não perguntou. Já volto. Constrangida, fico de pé na sala de espera, onde há uma mulher sentada com uma criança pequena e alguma coisa dentro de uma cestinha de vime. Bo está agitado e segura sua coleira com firmeza. Poucos minutos depois, ouço passos e Patrick aparece. Veste calças de veludo marrom com camisa xadrez, e seus cabelos estão alinhados, como se os tivesse penteado com os dedos. Algum problema com Bo? Pergunta ele com educação, mas sem sorrir, e minha determinação esmorece um pouco. Não, eu gostaria de falar com você. 1 minuto apenas. Ele hesita, e tenho certeza que dirá não. Sinto o rosto queimar e tenho plena consciência de que a recepcionista nos observa. Entre, por favor. Sigo até a sala, onde Bo foi examinado pela primeira vez. E Patrick se apoia na pia. Não diz nada. É óbvio que não pensa em me facilitar as coisas. Eu queria pedir desculpas. Sinto uma ardência nos olhos e luto para não chorar. Patrick sorri com ironia. Já levei alguns foras antes, mas nunca em tão pouco tempo. Seu olhar está mais brando e arrisca um sorriso tímido. Sinto muito. Fiz algo errado? Disse alguma coisa que não devia? Não, de jeito nenhum. Você foi... Esforço para me encontrar a palavra certa, mas desisto. A culpa é minha. Não sou muito boa nesse tipo de coisa. Há um momento de silêncio e Patrick sorri para mim. Talvez lhe falte um pouco de prática. Não posso deixar de rir. Talvez. Escute, tenho ainda 2 pacientes para atender, mas depois estarei liberado. Posso convidá-la para jantar?
Estou com um ensopado cozinhando em fogo lento em casa, e é mais do que suficiente para 2. Posso até separar uma porção para Bo. E se eu recusar o convite agora, não voltarei a vê-lo. Eu adoraria. Patrick consulta o relógio. Encontre-me aqui em 1 hora, pode ser? Sim, claro. Eu queria mesmo tirar algumas fotos de porte-eles. Ótimo. Até daqui a pouco, então. Ele sorri com mais ânimo agora, e seus olhos também se alegram, formando pequenas rugas nos cantos. Acompanha-me até a porta e meu olhar cruzou da recepcionista. Tudo resolvido? Pergunto a mim mesma se ela imagina qual o motivo para eu procurar Patrick, mas logo decido que para mim tanto faz. Fui corajosa. Posso ter fugido, mas voltei. E esta noite jantarei com um homem que gosta de mim e que não se incomoda com o meu nervosismo. A frequência com que eu olho para o relógio não faz o tempo passar mais depressa. E Bo e eu damos várias voltas completas na redondeza antes de voltarmos à clínica. Não quero entrar e fico aliviada quando Patrick sai, vestindo uma jaqueta impermeável e um sorriso nos lábios. Acaricia as orelhas de Bo e depois caminhamos até uma pequena casa germinada na rua ao lado da clínica. Ele nos leva até a sala, onde Bo logo se acomoda na frente da lareira. Uma taça de vinho? Sim, obrigada. Sento-me, mas estou nervosa e me levanto quase no mesmo instante. A sala é pequena, porém acolhedora, com um tapete que cobre quase todo o chão. Há uma poltrona de cada lado da lareira, e me pergunto qual será a de Patrick. Nada que indique que uma esteja mais usada que a outra. A pequena televisão parece destoar da sala, mas 2 estantes enormes preenchem os nichos ao lado das poltronas. Inclino a cabeça para ler as lombadas. Tem uma quantidade exagerada de livros, diz Patrick, quando chega com 2 taças de vinho. Pego uma, grata por ter algo para fazer com as mãos. Na verdade, eu deveria me desfazer de alguns, mas acabei me apegando a todos. Adoro ler, digo, embora não tenha aberto um único livro desde que me mudei para cá. Patrick se senta em uma das poltronas. Acomodo-me na outra, enquanto brinco com a base da taça. Há quanto tempo é fotógrafa? Na verdade não sou, respondo, e essa sinceridade me surpreende. Sou escultora. Penso no ateliê que eu tinha no jardim, na argila amassada, nas lascas das esculturas já acabadas e prontas para entregar. Era, pelo menos. Não esculpe mais? Não posso. Vacilo. Mas então, mostro a palma da minha mão esquerda, coberta por feias cicatrizes que sobem até o pulso. Sofri um acidente. Agora já consigo usar as mãos de novo, mas perdi a sensibilidade nos dedos. Patrick deixa escapar um pequeno assobio. Coitada, como isso aconteceu? Logo me vem à cabeça aquela noite, 1 ano atrás, e obrigo-me a afastar a lembrança. Parece pior do que de fato é, digo. Eu deveria ter tido mais cuidado. Não consigo olhar para Patrick, mas ele habilmente muda de assunto. Está com fome? Morta de fome. Meu estômago ronca com o cheiro delicioso que vem da cozinha. Sigo Patrick por uma sala muito espaçosa, onde um móvel de pinho ocupa uma parede inteira. Era da minha avó, explica ele, enquanto desliga o fogo. Meus pais o herdaram quando ela morreu, mas eles se mudaram para o exterior alguns anos atrás e então fiquei com ele. É enorme, não? Há de tudo um pouco aqui dentro. Aconteça o que acontecer, nunca abra essa porta. Observo Patrick servir com cuidado 2 pratos de ensopados e depois passar a ponta de um pano de prato na borda de um deles para limpar um pingo de molho, o que só fez aumentar ainda mais a mancha. Ele leva os pratos quentes para a mesa e coloca um à minha frente. É praticamente a única coisa que sei preparar. Diz em tom de desculpa. Espero que esteja bom. Serve algumas colheradas em uma tigela de metal e logo aparece Bo, que esperava sem reclamar até Patrick colocar o recipiente no chão. Ainda não, amigo, diz Patrick. Ele pega um garfo e mexe a carne na tigela para esfriá-la.
Baixo os olhos para esconder um sorriso. É possível saber muito sobre uma pessoa pela maneira como ela trata os animais, e não posso deixar de sentir uma grande ternura por Patrick. Parece delicioso, digo. Obrigada. Não me lembro da última vez em que fui tão bem tratada. Sempre foi responsabilidade minha cozinhar, limpar, tomar conta da casa. Passei tantos anos tentando construir uma família feliz para, no fim, ver tudo desabar ao meu redor. Aprendi com a minha mãe, explica Patrick. Ela sempre tenta adicionar alguma receita ao meu repertório quando vem me visitar. Deve imaginar que vivo à base de pizza, batata frita, quando ela não está aqui, como meu pai faz. Sorrio. Este ano faz 40 anos que eles estão juntos, diz ele. Não consigo imaginar o que isso significa. Você consegue? Também não consigo. Você já foi casado? Pergunto. Os olhos de Patrick se entristecem. Não. Cheguei a pensar que me casaria, mas não foi o que aconteceu. Há um breve silêncio e imagino ter visto o alívio em seu rosto quando fica evidente que não perguntarei o motivo. E você? Respiro fundo. Fui casada durante algum tempo, mas no final queríamos coisas diferentes. Sorrio do eufemismo. Você está muito isolada em Blenheim. Observa Patrick. Isso não a incomoda? Gosto de lá. É um ótimo lugar para viver. E bom, e faz companhia. Não se sente sozinha sem outras casas por perto? Penso nas minhas noites de sono agitado, quando acordo gritando, sem ninguém para me confortar. Vejo Bethan quase todos os dias. É uma boa amiga. Conheço-a há anos. Eu me pergunto qual teria sido o grau de intimidade entre Patrick e Bethan. Ele começa a me contar que uma vez os dois pegaram um barco do pai dele, sem pedir permissão, e foram remar na baía. Fomos flagrados em poucos minutos, e eu via de longe meu pai de pé na praia, com os braços cruzados, ao lado do pai de Bethan. Sabíamos que tinha nos metido em uma tremenda enrascada. Por isso, continuamos no barco, e eles na praia. Isso durou horas. O que aconteceu depois? Patrick riu. Acabamos nos rendendo, claro. Voltamos remando e enfrentamos as consequências. Como Bethan era alguns anos mais velha que eu, foi ela quem levou a maior parte da culpa, mas mesmo assim eu fiquei de castigo por 2 semanas. Sorrio enquanto ele balança a cabeça, como se o castigo tivesse sido exagerado. Imagino o menino com os cabelos despenteados, como agora, e a cabeça cheia de travessuras. Ele substitui meu prato vazio por uma tigela com crumble de maçã e creme. O aroma de canela quente me deixa com água na boca. Com a colher, separo o creme da cobertura e como só o recheio, fazendo o possível para não parecer grosseira. Não gostou? Está delicioso, mas evito comer doce. É difícil abandonar o hábito de fazer dieta. Você não sabe o que está perdendo. Patrick termina sua porção em poucas colheradas. Não fui eu quem fiz. Ganhei de uma das meninas do trabalho. Desculpe, não tem problema. Vou deixar esfriar um pouco. Depois, Bo pode lamber o prato. As orelhas do cão fica de pé quando ouve seu nome. É um cãozinho adorável, diz Patrick, e tem muita sorte. Concordo com ele. Embora eu saiba agora que preciso de Bo tanto quanto ele precisa de mim. Eu é que tenho muita sorte. Patrick apoia um cotovelo na mesa e descansa o queixo na palma da mão em concha enquanto acaricia Bo. Relaxado e satisfeito, um homem sem segredos nem mágoas. Ele levanta os olhos e me surpreende o observando. Com uma sensação incômoda, desvio o olhar e percebo que há outra prateleira no canto da cozinha. Mais livros? Não consigo evitar, responde Patrick com um sorriso. Esses, na maioria, são livros de receita, que minha mãe me deu ao longo dos anos, embora haja também alguns romances policiais. Leio qualquer coisa que tenha um enredo decente. Ele começa a tirar a mesa, enquanto me recosto na poltrona e o observo. Posso contar-lhe uma história, Patrick? A história de Jacob, de um acidente.
de alguém que foge porque não consegue ver outra forma de sobreviver, a não ser recomeçando do zero. De alguém que acorda todas as noites gritando, porque é incapaz de esquecer o que aconteceu. Posso lhe contar essa história? Vejo-o atento às minhas palavras, com os olhos cada vez mais arregalados, enquanto falo do chiado dos freios, do ruído do impacto da cabeça de Jacob contra o para-brisa. Quero que ele estenda os braços e segure minha mão do outro lado da mesa, mas não posso obrigá-lo, nem mesmo na minha imaginação. Quero que me diga que entende a situação, que não foi culpa minha, que isso podia ter acontecido com qualquer um. Mas ele balança a cabeça, levanta-se da mesa, me empurra. Está enjoado, indignado. Jamais poderia lhe contar. Você está bem? Patrick me olha com um ar estranho, e por um segundo tenho a impressão de que consegue ler meus pensamentos. Foi um jantar delicioso, respondo. Tenho duas opções. Ou me afasto de Patrick, ou lhe escondo a verdade. Detesto mentir para ele, mas não suporto a ideia de perdê-lo. Olho para o relógio na parede. Preciso ir agora. Como a Cinderela de novo? Desta vez não. Meu rosto fica vermelho, mas Patrick sorri. O último ônibus para Penfache sai às 9 horas. Você não tem carro? Não gosto de dirigir. Eu a levo. Bebi pouco vinho. Não tem problema. É sério, prefiro voltar sozinha. Percebo um toque de exasperação no olhar de Patrick. Talvez possamos nos ver amanhã de manhã na praia. O que acha, sugiro? Ele relaxa e sorri. Seria ótimo. Foi muito bom revê-la de novo. Fico feliz que tenha voltado. Eu também. Ele pega minhas coisas e paramos no pequeno corredor enquanto visto o casaco. Quase não tenho espaço para mover os cotovelos, e a proximidade me deixa sem graça. Atrapalho-me com o zíper. Espere, diz ele. Deixe comigo. Observo encaixar com cuidado as duas partes do casaco e puxar o zíper até o alto. Estou tensa, ansiosa, mas ele detém a mão antes de chegar ao meu queixo e coloca o cachecol no meu pescoço. Pronto. Vai me ligar quando chegar em casa? Anote meu número. Sua preocupação me deixa confusa. Eu ligaria, mas não tenho telefone. Não tem celular? Quase rio de sua incredulidade. Não. Há uma linha telefônica no chalé. Para a internet, mas não tenho um aparelho de telefone conectado. Chegarei bem, fique tranquilo. Patrick apoia as mãos em meus ombros, e antes que eu tenha tempo de reagir, inclina-se e me beija com ternura na bochecha. Sinto sua respiração no meu rosto e de repente vacilo. Obrigada, digo. E embora isso não seja só inapropriado, mas também pouco original, ele sorri como se eu tivesse dito algo profundo. E penso em como é fácil estar com alguém que não exige nada. Prendo a guia na coleira de Bo e nos despedimos. Sei que Patrick nos acompanhará com um olhar, e quando dobro a esquina no final da rua, ainda o vejo parado na porta.